Esse é o canal Aeropauta, canal voltado para te ajudar a entender as principais notícias da aviação. Pessoal, começou o ano e começou com essa notícia aqui, ó. Isso aqui chamou bastante atenção do pessoal que lida com o mercado financeiro, com o balanço de empresas aéreas e tudo mais, né? Governo fecha acordos com empresas aéreas e vai reduzir em 5,8 bilhões em dívidas da Gol e da Azul. Isso chamou atenção, primeiro pela questão do valor, um valor bem alto, né? A gente vê que não é só isso aqui, tem outras questões também. E também pela questão de dois outros fatores. Primeiro, o namoro que estava ocorrendo entre a Gol e a Azul, né? Alguns entendidos aí de mercado falam que isso aqui é interessante para poder deixar as contas das empresas um pouco menos carregada de peso fiscal, né? E ajudar a que depois dessa fusão, sempre durante as fusões acabam ocorrendo aí a entrada de dinheiro novo de algum acionista, de algum investidor, algum interessado, né? E segundo também, que chamou atenção, foi justamente por recentemente, na verdade foi em setembro, o Lula, vocês lembram? O Lula apareceu lá na Azul, lá com o cap da Azul, etc. Isso gerou uma repercussão muito forte no meio aéreo, né, no meio de pilotos, né, pessoas mais ligadas na aviação, né? Mas enfim, a gente vai trocar uma ideia aqui, vamos relembrar algumas coisas e tentar linkar umas com as outras e aguardar o desfecho de tudo isso aqui. Mas antes, não se esqueça de você deixar o seu like aqui nesse vídeo agora mesmo, tá, pessoal? Ajuda a gente a fomentar aqui o nosso canal, para o nosso canal tá crescendo, né? Isso é muito bom. Se inscreva no nosso canal agora mesmo, tá? Compartilha essa notícia aqui nos seus grupos de WhatsApp. Você que nunca escreve nada, nunca fala nada nos grupos de WhatsApp, também no Facebook, pega essa notícia aqui e manda lá para eles lá nesse vídeo aqui, tá? E comenta. Eu quero saber o que vocês acham, o que pode estar acontecendo por trás dos panos, tá? Bom, então, notícia do G1, o governo fechou 2 acordos e vai diminuir cerca de 5,8 bilhões as dívidas das empresas Gol e Azul com a União. Das dívidas, que juntas somavam 7,8 bilhões, é muito dinheiro isso aqui, né? As empresas devem pagar cerca de 2 bilhões, segundo dados da quais a Globo teve acesso. A Gol contava com uma dívida de 5 bilhões na Receita Federal. De fato, a Gol realmente era que estava com uma situação das 3 maiores, era que estava com a situação mais complicada. Não é por menos que ela entrou no começo do ano passado, assim, entrou com Chapter 11, né, que é aquele esquema de proteção contra falências, tá? Com o acordo firmado com a Procuradoria-Geral da Fazenda, a companhia pagará 880 milhões em até 120 prestações. Os outros 49 milhões que foram depositados durante o processo também irá para os cofres públicos. Ou seja, é aquela velha história, né? As empresas têm uma dívida muito grande com o governo e acabam o governo acaba cedendo por questão dessas dívidas, etc e tal, porque senão a bolha estoura, né? A situação estoura, fica incontrolável, né? As empresas acabam perdendo poder de ação, etc e tal, e acabam que todos os contribuintes acabam pagando o preço por essa situação. Não estou falando necessariamente das empresas, mas sim pela carga tributária ultra elevada do nosso país, tá? Por esse motivo. Já a Azul tinha uma dívida de 2,8 bilhões com o governo. A empresa pagará 1,1 bilhão, também até 120 vezes. A empresa aérea deverá depositar de forma imediata 36 milhões. A Procuradoria-Geral da Fazenda fechou acordos no dia 31, no último dia de dezembro, né, do ano passado, 24. As chamadas transações tributárias entre Gol e Azul são, respectivamente, as segundas e terceiras negociações desse tipo com empresas aéreas. A primeira foi com a Varig, ainda a Varig, gente. Pelo amor de Deus, a empresa parou de voar em 2005, 2006 e ainda tem dívidas ainda de 575 milhões à União. Segundo o João Gronet, né, que é o procurador-geral, esse tipo de acordo é uma forma do governo recuperar valores que as empresas devem e que dificilmente seriam pagos
de outra forma. O que acontece é o seguinte, pessoal, eu li aqui um dos colegas que estava conversando num dos grupos que eu participo e não estava entendendo de onde vem essa dívida. Pessoal, dívida, o grande mote, se vocês repararem que interessante como são as coisas, o grande mote, a grande parcela de dívidas que as empresas aéreas têm não é com fornecedores, não é com leasing de aeronaves, não é com garagem, não, é com o governo, é com os impostos. Receita Federal que está se referindo aqui, pessoal, né, que essas dívidas de 5 bilhões com a Receita Federal é tudo imposto, ou seja, é um imposto de quando as aeronaves chegam até o país, né, da importação dessas aeronaves, paga imposto no combustível, no ICMS, embora que o ICMS não é um imposto federal, mas enfim, tudo é imposto, né, tudo é roubo, né, que, como falam os libertários, imposto é roubo, né, toda essa parte de manutenção, a compra de peças, a mão de obra dessas peças que vai ter que fazer essa manutenção nas aeronaves, que não todas as manutenções são feitas pelas próprias empresas, às vezes tem que recorrer a empresas terceiras e paga mais impostos em cima desse serviço, dos custos para operar a empresa. Até mesmo treinamento, pessoal. O treinamento que é realizado pelas empresas, quando elas fazem o treinamento fora, por exemplo, né? Porque às vezes, como aconteceu recentemente com a Latam, que contratou uma porrada de pilotos, não tem escala para tanta gente assim no simulador e acaba tendo que eventualmente aí, transferir algum desses pilotos para fazer treinamento fora do país, às vezes. Tudo isso gera imposto, pessoal, tudo isso, tá? Então, por isso que a Receita Federal é uma das mais que tem uma maior carga tributária, tem maior carga de impostos, de dívidas, né? A empresa aérea tem mais dívidas com o próprio governo, com a Receita Federal, tá? E isso aqui, pessoal, inclusive está falando aqui embaixo, ó, ainda de acordo com o procurador, né? A PGF conseguiu um pagamento de 30 bilhões em crédito durante 2024 com o mecanismo, né? O Gronet defende ainda que os acordos são uma forma de impulsionar a economia brasileira. É que ele fala aqui que empresa aérea é importante, que fomenta a economia, o turismo, etc. Isso é verdade, né? Aí em setembro, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que permite o uso de Fundo Nacional da Aviação, FNAC, tá? O que é isso aqui, pessoal? As empresas aéreas, elas recolhem uma parte do seu faturamento, etc. e tal, né? Vai para um fundo que vai ser utilizado para fomentar, para melhorar, para investir na própria aviação, tá bom? E esse fundo aqui chama-se Fundo Nacional de Aviação, o famoso FNAC, tá? E lá em setembro, as estimativas do Ministério dos Portos e Aeroportos indicavam que as empresas teriam cerca de 5 bilhões para fortalecer as operações no país. Só que aquele negócio, né? Desses 5 bilhões aqui, pessoal, tanto esses 5 bilhões aqui do FNAC, isso aqui não é nada, não é? Diante das dívidas que as empresas têm. Porque esses 5 bilhões aqui tem que ser dividido com as empresas, né? Com as empresas aéreas, tá? E tem que lembrar uma coisa, tá? Não é apenas Gol, Latam e Azul. Tem outras empresas aéreas também que têm direito, que porventura tenham direito a esse fundo aqui do FNAC, tá bom? Então tem esse detalhe também, tá? Aí fala também aqui, ó, que no Brasil as empresas aéreas que mais se beneficiaram com essa política é a Latam. Em 2024 o governo deixou de receber ao menos 2,6 bilhões da empresa. Isso de novo com relação aos impostos lá da Receita Federal, tá? Os últimos dados da Controladoria Geral da União são de julho de 2024, ou seja, a renúncia pode ser ainda maior. Então foi no meio do ano passado, a Latam já tinha tido um benefício aí de 2,6 bilhões com esse mecanismo de perdoar a dívida, né? Vamos dizer assim, ou amortizar um pouquinho a dívida, né? As duas companhias, né, a Gol e a Azul, fecharam um acordo com o governo, também se beneficiaram com a renúncia fiscal, né?
que fecharam o acordo, tá? A Azul deixou de pagar com a política pública 774 milhões, segundo a CGU, e no caso da Gol foi menos, 113 milhões, tá? Isso aqui, pessoal, é importante, tá? É importante porque, assim, embora que, de novo, a gente sabe que no frigir dos ovos toda a população acaba pagando por questões de fiscais das empresas, não é? Mas a gente também tem que lembrar que isso aqui, pessoal, a consequência da carga tributária miserável que existe no nosso país, né? Onde tudo é dolarizado, né? Tudo tem. O custo para a operação de uma empresa aérea no país é um absurdo, tá? E principalmente, pessoal, também por questão aí do próprio da arrecadação de impostos, né, que o governo acaba tendo com insumos para que as empresas mesmo possam operar. Tanto é, pessoal, que tem aqui, ó, já começamos também, né? Começamos com uma notícia aqui bem interessante, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Isso aqui é dia 2, tá? Dia 2 de janeiro agora de 2025. Petrobras eleva preço do querosene de aviação em torno de 7% em mercados importantes. Então, os ajustes de QAV, né, que é o querosene, ocorrem todo começo de mês, conforme previsto em contratos. Ou seja, a partir de agora, né, de 1º de janeiro, as praças de Guarulhos, Betim, Duque de Caxias, não sei o que e tal. Então vai ter um aumento do preço do querosene. Na minha humilde opinião, né, esses incentivos aqui fiscais que o governo está dando para as empresas, isso aqui é uma coisa que vai servir assim para pouco tempo. Não é uma medida de longo prazo. Uma medida de longo prazo talvez seria um sonho que a gente tem de equiparar o custo operacional em relação ao combustível fosse semelhante ou parecido com o de outros países, tá? Que isso sim poderia ajudar as empresas aéreas, tá? Porque seria de longo prazo, né? E não é isso que a gente vê. Isso aqui às vezes é só para dizer assim, para o governo dizer assim, estamos fazendo alguma coisa sim para evitar de quebrar, as empresas quebrar, porque afinal de contas, uma empresa aérea que quebra, tá, num país, isso pega muito, muito mal mesmo para um governo, tá, pessoal? Porque aí as pessoas começam a querer saber o porquê que quebrou, o que aconteceu, né? E aí quando descobrir que a carga tributária numa empresa aérea é algo astronômico, né? Tudo dolarizado, tudo tem imposto em cima de imposto, retributação, como acontece em alguns casos, tá? Então fica muito chato, né? Então a gente tem essa situação aqui da questão aqui, por exemplo, que seria interessante se o governo simplesmente pudesse reduzir os impostos. Uma grande ajuda seria se o governo reduzisse os impostos que incidem sobre o combustível. Não precisava de muita coisa. Na verdade, nem precisaria, por exemplo, das empresas ficar recebendo essa pequena parcela que vai dar um suspiro de poucos meses, né? E daqui a pouco vai estar de novo endividado, né? Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é uma notícia de 2023, mas isso aqui continua hiper atual, né? Combustível mais caro do mundo. Veja o que dificulta a redução dos preços das passagens aéreas no Brasil. O combustível de aviação representa 40% dos custos totais de uma companhia aqui no Tupiniquim, né? No país Tupiniquim. Enquanto a média global é de 30%. Em alguns países, por exemplo, do Oriente Médio, 15%, 20% em alguns locais, chega a 20% de impostos, né? Enquanto aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que se falar, tá? Bom, e aí tudo isso aqui a gente percebe que as coisas meio que vão se alinhando, né? A gente vai percebendo assim que não que as coisas vão digamos, as peças vão se encaixando. Porque vocês lembram dessa notícia aqui, ó, que a gente fez no final do ano passado, né? Gol e Azul. Qual é o próximo passo da fusão? Para que exista essa fusão, as empresas têm que estar com um pouco melhor aí, os seus balanços um pouco melhor. Como eu falei no começo do vídeo, você ter uma empresa, na hora que ela vai se fundir,
ela tem que estar, essa fusão para poder dar certo, ela tem que estar com a empresa relativamente, pelo menos equilibrada em suas dívidas, equilibrada até certo ponto nos seus gastos, etc. Se não estiver, essa fusão ela dá um suspiro de um pouco tempo e depois as fornecedores, etc., acabam ficando meio ressabiados com a situação daquela nova empresa, tá? E tudo isso vai se encaixando, né? Inclusive, vocês lembram disso aqui, ó? Que isso aqui gerou muita repercussão, muita mesmo, repercussão negativa, claro, né? Mas hoje a gente já começa a entender, né? Você lembra dessa imagem aqui? Quando o Lula foi lá em São José dos Campos para fazer uma cerimônia da entrega de mais um Embraer E2, né? Para Azul, né? Aí ele colocou cap, etc e tal, muita gente criticou, etc. Ou seja, a gente percebe que o governo está meio que por trás de algumas coisas nesse sentido dessa fusão. Parece que o governo realmente ele quer essa fusão, porque ele está percebendo que se deixar do jeito que está, vai quebrar, né? E de novo, como eu falei para vocês anteriormente, empresa aérea que quebra num país não é boa coisa, não é um bom sinal para um governo, tá bom? Bom, eu deixo de novo aqui, ó, que vocês assistam esse vídeo aqui, que é interessante saber qual é o próximo passo da fusão. E claro, né, pessoal, curte o nosso vídeo, tá? Comente, eu quero que vocês deixem aí no comentário, eu vou ler todos eles. O que vocês acham que pode estar rolando? Será que faz sentido mesmo esse approach das empresas, esse interesse do governo nesse novo approach das empresas? Aí, de repente, realmente vai surgir uma fusão? Vocês acreditam mesmo que vai ocorrer uma fusão entre essas dessas principais empresas aqui no país? Deixa nos seus comentários também, tá? Se inscreva aqui no canal, muito obrigado, inclusive vocês que estão se inscrevendo, o pessoal está aumentando bastante, muito obrigado. E manda nos grupos também no WhatsApp, a gente se vê no próximo vídeo.